Shalom de Al, irmãos. Estamos aqui novamente trazendo aqui para vocês a palavra do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, irmãos. E é por isso que eu vou falar assim, do verdadeiro Evangelho, e tem o Evangelho também implantado ali pelas denominações, principalmente quando Roma, ali no Concílio de Nicéia, fazem ali a Bíblia, né? Constitui ali aquele compêndio bíblico, né? A Bíblia. João Ferreira de Almeida, todas as proféticas, né? Toda a igreja, a Bíblia Latina, né? Foi constituída, foi compilada, foi montada lá no Concílio de Nicéia. Então, hoje nós temos aqui, nós que temos o conhecimento da verdade que liberta, hoje nós trabalhamos aqui na Bíblia hebraica, né? A Bíblia hebraica, ela traz o verdadeiro nome, o verdadeiro nome. Ah, Milton, espera lá, me explica isso aí. É o que eu quero explicar hoje para vocês. Tem o verdadeiro nome e tem o nome implantado por Roma, pela Igreja Católica Apostólica Romana, lá no Concílio de Nicéia. Isso aqui é o hebreu, tá? Quando o papai criou o mundo, é esse aqui que criou o mundo. Esse aqui é o filho dele, leva o nome do papai. Yud He Vav He, Yud He Vav Shin Yah, o Salvador, tá? E a gente trabalha com ela e trabalha também com essa. Essa aqui também é uma outra, Sagradas Escrituras de Al. Nome do papai aqui, ó, tá? Sagradas Escrituras de Al. Então, e tem a Torá também, que é bastante interessante, né, irmãos? A gente tem o conhecimento também da Torá, né? Aqui é a Torá, tá? Que é o Pentateuco, né? Aqueles 5 livros, Penta 5, né? 5 livros de Moisés, Pentateuco. Bom, o que eu quero dizer para vocês, irmão, é que nós estamos divulgando aqui o Evangelho da Boa Nova, o Evangelho hebreu, israelita, de Israel, de Jacó, né? Então, isso aqui são uma fotografia dos pergaminhos. Antes de existir Bíblias, irmãos, antes do Concílio de Nicéia, lá no ano 300, fundar a religião, o cristianismo, tá? Porque não existia religião. A religião foi criada, você entendeu, lá no Concílio de Nicéia. Você entendeu? Existiam 5 seitas ali lá em Israel, tá? Que eram os fariseus, saduceus, essênios, os zelotes e os herondinos, aqueles que seguiam Herodes, de Roma, né? Depois que o Mashiach morre, né? Nasce ali o quê? A igreja primitiva. Qual que é a igreja primitiva? Aí ele explicou que não precisamos, porque o templo somos nós. A salvação está dentro de nós. Então nós, Ialdins, agora que nós buscamos o conhecimento, fomos estudar para ter o pleno conhecimento da verdade, irmão, hoje nós entendemos que a salvação só depende de nós, você entendeu? E entender a verdade que nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aquilo que Amós também sempre falou, irmão, desde há muitos milênios, né? Quase 2.400 anos atrás, ele disse, antes de criar o cristianismo, antes do Concílio de Nicéia, né? Que o Concílio de Nicéia, a criação da Bíblia Católica Apostólica Romana, isso se deu há 1.700 anos. Isso aqui tem 6.000 anos, irmãos. Esses achados arqueológicos que estão se achando aqui, com os nomes verdadeiros, né? Hebraico paleontológico, isso aqui é o nome do nosso Abba, o hebraico paleontológico, tá? E aqui, né, é Yau e Yausha, tá bom? Nosso pai e o nosso irmão. Bom, o que eu quero passar para vocês, irmãos, na época do Mashiach, né, tinha 5 seitas. Hoje nós temos em média aí quase 60.000 igrejas. Depois que fundou o cristianismo, né, lá em Constantino, tá, foi a Igreja Católica Apostólica Romana, então nasce ali a Igreja Católica Apostólica Romana, de Roma, né, de Constantino. E logo passando alguns tempos, há um racha, há uma divisão. Aí cria-se a Igreja Católica Ortodoxa, que está lá em Constantinopla, e agora tem a Católica Apostólica Romana,
tá? Que está lá no Vaticano, em Roma, no Vaticano, naquele país de 44 hectares, que é um país que é a sede da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? É essa que detém aí o monopólio mundial da religião. E é dela que derivou todas as outras, tá? Porque até 1520, Martinho Lutero, vocês já ouviram falar de Martinho Lutero, eu creio que vocês já estudaram sobre Martinho Lutero, quem era Martinho Lutero, o que ele veio protestar. Então, quando o Machia morre, Yahshua morre, você entendeu? Pregam ele no madeiro. Quem que prega? Os judeus e os romanos, tá? Perseguem ele, porque falou que estava nascendo uma seita que estava contrariando, você entendeu? O Império Romano, tá? Por quê? Porque ele dizia que era arrependimento e que a salvação estava dentro de nós. Era só a gente se arrepender, você entendeu? E fazer o amor, a caridade, a bondade. Só isso. Arrependimento e amor, e caridade e bondade com os irmãos. E uma só congregação. Congregar e Yahshua. Isso contrariou demais, demais, demais. Você entendeu? Roma. Então Roma começou a perseguir juntamente com os judeus que estavam aliados com Roma, tudo é o clero, né? O clero, que a gente chama lá de clero, que estava fora ali dessa constituição do Machia, de Yahshua. Você entendeu? Yahshua, ele era uma congregação de sair, ele estava aqui, amanhã ele estava na outra cidade congregando, estava na outra cidade congregando, estava na outra... E formando discípulos. Para esses discípulos que aprenderam a mensagem dele, continuar levando o evangelho. Tá? Não precisava de templo, não precisava disso, não precisava daquilo, porque isso tudo era um meio de se arrecadar, ganhar dinheiro, né? Tosquear todos os irmãos, levar todo mundo para dentro de um dogma, de uma doutrinação, para todo mundo ficar preso dentro de uma igreja, dentro de uma gaiola, né? Dentro das Sagradas Escrituras chama de apriscos. Aprisco é que é uma arapuca. Vai todo mundo lá para dentro e ele fica tosquiando, doutrinando todo mundo e tosquiando, né? 10%, 20%, e inventa programa, inventa isso, ó, vamos reformar isso, vamos construir isso, e todo mundo, os irmãozinhos nossos que estão lá dentro, eles que custeiam tudo. Tem que custear o Estado, tem que custear o município, tem que custear o governo federal e tem que custear as igrejas também. Todo mundo come das nossas costas. Por isso que ele falou assim, o jugo que vocês carregam é muito grande. O jugo que eles colocam nas nossas costas é muito grande. Machia falou, eu sou leve, é só se arrepender e me seguir. Só isso que eu quero de vocês, meus filhos, meus irmãos. E vocês procuram tanta dificuldade. Vocês gostam de sofrer? Gostam de sofrer. Então, irmão, eu quero ler aqui algo bastante maravilhoso, né? Sobre a questão da salvação, né, que as igrejas colocam, né? Muitas vezes as igrejas eles têm uma certa doutrinação dentro dela, que você vai para dentro de qualquer uma delas, irmão, qualquer uma delas. Então a primeira, a mãe, a gente chama matriz, a mãe, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela rachou, formou duas, a ortodoxa lá de Constantinopla e essa de Roma aqui do Vaticano. Depois de Martinho Lutero, nasceu a luterana e nasceu todas as outras. São 60 mil plaquinhas de igreja, CNPJ, segurando todo mundo dentro, com doutrinas, dogmas, ideologias, filosofias, e eles são expertos nisso, irmão, eles aprenderam, você entendeu? Vender o peixe, né? Eles aprenderam a vender, você entendeu? Esse nome que a Igreja Católica Apostólica Romana criou, você entendeu ali? Porque o nome de Deus e de Jesus, ele substituiu lá quando eles fizeram essa Bíblia, lá no Concílio de Nicéia, eles fizeram essa Bíblia aqui, aí eles usaram o nome do Deus do panteão latino, né? Quem que é, se você entrar assim, quem que é o Deus dos latinos? Você vai ver que é Zeus. Zeus é o Deus, tá? Zeus, Deus é o mesmo. E o filho dele, eles usaram o da Babilônia. Qual da Babilônia? Então, quando a Babilônia foi destruída lá em Cush, né, em Nimrod teve um filho junto com Semiramis.
chamado Tamuz, o da cruz. O Tamuz é o da cruz, tá? Que é o Jesus. Mas o Jesus, ele nasce lá em Antíoco Epifânio. Quando nasce o chifre pequeno, Roma, nasce o chifre pequeno, na transição de Alexandre o Grande, né, da Grécia, para o nascimento de Roma. Né? Então Antíoco Epifânio entrou dentro do templo lá em Israel, jogou tudo isso aqui por terra, irmão. Você entendeu? Jogou todos os pergaminhos por terra, você entendeu? Fez algo que interessou para eles, eles copiou aquilo que falava a verdade, que libertava a gente do sistema maligno, eles não colocaram dentro das Bíblias. Tiraram, simplesmente tiraram. Por quê? Porque seria fácil de doutrinar toda a humanidade. Faz 1.700 anos que vem doutrinando toda a humanidade através de quê? De religiões. Religiões. Doutrina com dogmas, ideologias, filosofias e doutrinas, tá? Tá certo? Então, o que eu quero falar com isso, irmão, é o seguinte, porque eu quando eu estava também, eu participei, irmão, eu não conhecia a verdade, né? Hoje conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A primeira coisa, quando você começa a estudar, querer entender a verdade, você vai se libertar. A primeira coisa, quando você se liberta, você afasta, irmão. Você sai de dentro desses apriscos, você sai de dentro da gaiola que te aprisiona, você vem para fora, e aí dá para você entender o que está acontecendo aqui. Você entendeu? No mundo. Porque aí você vai entender que religião não salva ninguém, que essas igrejas de pedra aí é só para tosquear você e para enriquecer o sistema, tá? Porque todos os proprietários dessas igrejas é propriedade, ela tem CNPJ, isso é uma empresa. Você entendeu? E tão ricos, milionários, ricos e milionários. Tá certo, irmãos? Então o que eu quero passar para vocês. Irmãos, olha só. Porque há uma corrida grande, né? De repente o cara tá dentro da igreja católica, cara, ele começa a sentir que algo está faltando. Então ele vai para um sétimo dia, vai para Adventista, né? Depois ele vai para CCB, depois ele vai para... Porra, tem 66 mil, irmão, igrejas, templos, tá? Então, qual que é a questão disso, né, irmão? Então, eu vou ler aqui um pouquinho para vocês, um trechinho que eu achei legal, para vocês verem essa discrepância que existe, tá? Nessas doutrinações. Quando a gente se deixa ser doutrinados, a gente não consegue enxergar a verdade, irmão. Até porque eles veem uma certa fraqueza e uma certa carência e um certo medo que você tem, você entendeu? Porque eles já começam a falar que se você desigrejar, você vai para o inferno. O primeiro papo deles é isso aí, tá? Então você tem que estar aqui dentro da igreja, porque o único lugar de salvação é a igreja. E a gente não vê em nenhum lugar, nunca vimos em nenhum lugar dentro das Sagradas Escrituras que a igreja vai salvar alguém. A igreja vai te deixar você no mundo. Você entendeu? A igreja vai... Você entendeu? Quando você entender, quando o papai voltar, você entendeu? Para cobrar desses dirigentes de igreja que enganou todo mundo, essas raposas, você entendeu? Esses balaonitas, esses mercenários. Eu chamo de mercenário porque tudo é por dinheiro. Eu não vi nenhum pastor que não seja por salário. Não vi ninguém pregando, saindo na rua pregando ou levando no Facebook. Tudo tem que você coloca aqui, digita aqui para remuneração. Todos eles são tarados por dinheiros. Você entendeu? Salário. Tem que ganhar salário. Salário. Você entendeu? Então, o evangelho verdadeiro, irmão, é amor, é caridade. Você entendeu? Você tem que se arrepender. Você entendeu? O arrependimento, ser humilde, simples e servidor. O maior exemplo, servir o teu próximo, servir o teu irmão. O teu irmão tá fudido, irmão. Vai lá e veja o que está acontecendo com ele e vê onde você pode ajudar. Eu não posso, mas junta 2 pode, com 4 pode, com 5 pode. Você entendeu? Vai num asilo, o que está precisando num asilo, numa casa de caridade, um monte de mendigo na rua. O que esse povo precisa, irmão? Você entendeu? Enquanto eu estou enfeitando a igreja, você entendeu? Uma igreja que tem uma despesa de 30, 40, 50 mil reais por mês. Olha, se isso aqui fosse gasto dentro das casas de caridade aqui de Andradina, não faltava alimento. Você entendeu? Não faltava empregado para dar assistência social. Não, mas se gasta com... Se somar todas as igrejas aqui de Andradina, o custo de todas as igrejas, 200, 300 mil, 400 mil reais por mês. Pagando um carro, salário,
despesa de tudo, escritório, CNPJ, pagando tudo, imposto, tal. Agora você pega isso aí, irmão, todo mês ajudar o asilo, ajudar Camor, casa de caridade, você entendeu? As pessoas que estão com fome, tá sem remédio, tá doente, fazendo umas vaquinhas, porque não tem remédio para comprar um remedinho, não consegue tirar uma chapa, não consegue tirar um ultrassom, não consegue, tá aí morrendo às mínguas. E o cara quer salvação dentro de igreja. O cara quer salvação dentro de igreja, meu irmão. E o seu irmão pedindo socorro à verdadeira igreja. A verdadeira igreja, que somos nós no templo, morrendo às mínguas, pedindo socorro e ninguém imaginando que é aquela igreja de pedra que vai te salvar. Então há essa correria, irmão, louca. Quando a pessoa não sente dentro de uma igreja, então ele fala assim, que a igreja católica, né, é um tema complexo, né, e debatido, mas a igreja católica ensina que a salvação vem de Cristo. Tá? Eles inventaram o cristianismo. O cristianismo foi fundado pela Igreja Católica Apostólica Romana. O nosso é Yahusha, filho de Yah. Então ele fala que é de Cristo. Através do quê? Da igreja, do seu corpo. No entanto, a igreja também reconhece que aqueles que, sem culpa própria, ignoram a Cristo e a igreja podem ser salvos sem buscarem a Deus sinceramente e agirem conforme a sua própria consciência. Então, buscar a Deus, irmãos. Eu pergunto para você, irmão. Eu sei que você vai achar loucura. Quando eu estava dentro da denominação, quando eu, pelas primeiras vezes, comecei a ouvir sobre Yahusha, verdadeiro, irmão, que está dentro dos pergaminhos. Esses achados arqueológicos são documentos achados de 4.000 anos. Essa Bíblia aqui foi feita há 1.700 anos. Ô, irmão, a verdade está aqui há 5, 6 mil anos atrás, ou a verdade foi aquilo que Roma colocou? Roma faz parte da Babilônia. Essa Babilônia que vai cair agora. Caiu a Babilônia. A Roma está dentro daquele projeto do sonho de Daniel. Está dentro... O que é aquilo? Aquela estátua que Daniel sonhou, aquilo chama Babilônia. Roma está dentro... A Roma que criou isso aqui está dentro daquele projeto, daquela Babilônia. Tá bom? Quando ele olhou a cabeça de ouro, Nabucodonosor, Babilônia. Quando ele olhou os troncos aqui de prata, o meio dos persas, Ciro, Babilônia. Quando ele olhou o quadril aqui de bronze, que era Alexandre o Grande, Babilônia. E quando ele olhou as duas pernas, quando nasce Roma, o chifre pequeno, Babilônia. E quando ele vê os pés de barro e de ferro, você entendeu que é Roma papal, é Babilônia. Babilônia, tudo é Babilônia, irmão. E Babilônia você sabe o que é? Babilônia é aquela confusão. Logo depois de Noé, aquilo que o papai precisou vir descer e destruir tudo aquilo. Por isso que chama Roma, você entendeu? Faz parte da Babilônia, faz parte da confusão. Isso aqui é o verdadeiro, irmão. Tá? Tudo que está sendo se achado lá em Israel, nos achados, em Qumran, você entendeu? No Mar Morto, né? Lá na ilha de Elefantina. Agora, quantos achados estão se achando agora? As pedras que se acham, as pedras falam o verdadeiro nome. Yud-He-Vav-He, Yud-He-Vav-He, Yud. Esse aqui é o paleonteológico, esse aqui é o quadrático que se fala hoje. Yud-He-Vav-He. Aqui era assim, Yud-He-Vav-He. Você entendeu? Aqui, ó, provas da pronúncia do nome do Criador, né, que é o tetagrama sagrado, que é Yud-He-Vav-He, Yud-He-Vav-He, Yau. Todos aqui achados arqueológicos levam o nome dele. Agora, Roma, a Babilônia, colocou no lugar dele Deus, e no lugar do filho dele, que é Yau, o pai colocou no seu filho o nome do pai. O pai chama Yau, o filho chama Yahusha. Roma colocou o nome do pai, Deus, e o nome do filho, Jesus. Porque Jesus, ele ficou Jesus até 1520, quando inventaram a letra J. Vê no seu celular quando inventaram a letra J. Não existia a letra J. E não existe Jesus. Existe aqui na Bíblia de Roma. Mas em qualquer uma hebraica, você entendeu? Você não vê Jesus, irmão. Tá? Você só vai ver Yahusha. Na de Roma, você vai ver. A de Roma,
são todas essas protestantes, né? São as católica, apostólica romana, as ortodoxas e todas as protestantes de Martinho Lutero para cá. Todos essas religiões criadas, chamamos de denominações, levam o nome de Deus e Jesus, que é o nome pagão da Babilônia. Tá bom? Então, irmão, olha só, vamos lá, continuando. Vocês têm. Não é possível que vocês que estão ouvindo não vão querer pesquisar, irmão. Vocês vão querer engolir o que sempre eles colocaram na boca de vocês e no ouvido de vocês através de doutrina. E você sabe de uma coisa bastante interessante? Se uma pessoa falar 1000 vezes uma mentira para você, ela acaba virando verdade. E se uma pessoa falar 1700 anos falando que Deus é o verdadeiro e Jesus é o verdadeiro, se tornou uma verdade. Entendendo a frase, fora da igreja não há salvação. Esta frase, presente em documentos da igreja, eles colocaram para doutrinar vocês, porque fora de igreja não há salvação. Então, quando você vai querendo perguntar para o pastor, que é o falso pastor, porque o verdadeiro pastor é o Mashiach Yahushua, porque ele falou assim, eu sou o bom pastor, aquele que conheço todas as minhas ovelhinhas pelo nome. Agora, aqueles que virão dizendo que são pastores, aqueles são lobos, você entendeu? São do clero, você entendeu? São os nicolaítas, os balaonitas, os mercenários, que o negócio deles é dinheiro, tosquear vocês, comer a gordura. Todo mundo quer carro bom, casa boa, vida boa, mordomia. Mordomia. Então eles falam aqui que se desigrejar, então você tem que, se eles pegou você dentro de uma igrejinha, cara, eles vão lutar para você ficar naquela igrejinha até morrer. Você entendeu? Porque, então é de pai para filho, né? O pai entrou, todo dia eu estava conversando com o irmãozinho, falou assim, não, mas eu nasci católico, meu pai era católico, meu avô era católico, e vai morrer católico? E vai ser salvo? Pergunto para você, irmão, você vai ser salvo? Será que o Deus da igreja de Roma, o Jesus da igreja de Roma vai te salvar? Se vai salvar, você é conivente com ele, porque no dia em que ele está chegando, os finais dos tempos está chegando. E quando ele vir, quem? O Mashiach Yahushua, aquele que Roma matou juntamente com os judeus, pregaram ele numa estaca, você entendeu? Mataram ele por causa do nome dele, jogaram por terra. Jeremias 11:19. Lê Jeremias 11:19. Eu era como um manso cordeiro, não sabia que essa humanidade tramavam contra mim. Você entendeu? Cortaram a árvore, quem? O pai, meu pai. E o fruto da árvore, eu, e jogaram por terra. Esconderam da terra dos viventes, para que ninguém jamais conseguisse lembrar desse nome. E todo mundo que fosse falar desse nome aqui, quando ele veio para o mundo, foram perseguidos e mortos. Isso chama-se Inquisição. Quem fez isso? Roma, junto com os judeus. Você entendeu? Os judeus que não aceitaram ele como o Mashiach, o Salvador. Os judeus e Roma estão esperando agora o Emanuel, Deus para todos. E é o que eles estão preparando. Vocês estão vendo o que está acontecendo na humanidade, irmãos? Vocês estão vendo o que está acontecendo no Brasil, no mundo inteiro? Que confusão desgraçada, que Babilônia. Isso tudo está escrito dentro das Sagradas Escrituras, que nos finais dos tempos, esses sinais todos iriam ocorrer, porque eles estão manobrando tudo isso aí até 2030. Você entendeu? Eles fazerem uma só religião, com certeza vai ser o Deus e o Jesus, porque a marca colocada por Roma, não é aquela marca que todo mundo pensa que é o 666. Não. Não é número. Se você for sábio e inteligente, você vai entender que a marca é um nome. É um nome. Imagina você, se você for comprar um gado aí, você entendeu? E você vai marcar com o quê? Com o teu nome, que é o teu registro. Como você vai provar que aquele gado que você comprou, então você vai mandar fazer um ferro, pega as iniciais do seu nome e você vai e marcou, deixa lá.
Amanhã ou depois some tal, 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 tal. Você fala assim, eu vou procurar, os meus marcados são meus. O marcado por Deus e Jesus são de lá, são de Roma. O Yahweh Yahusha é daqui, dos gregos. Dos gregos é o mesmo, é o Deus de Jesus, tá? É porque faz parte da Babilônia. Faz parte da Babilônia. O único que não está é os israelitas, irmãos. E alguns judeus que eles falam que eles são do Machia, que aceitaram o Machia. São raros os judeus, porque os judeus são tarados por mamon, né? Então, e venderam, né? A gente vê pela história aí, você entendeu? Eles não aceitaram. O Machia, não. Perseguiram e mataram. Perseguiram e mataram o Machia. Perseguiram e mataram Pedro, André, João, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, né? Tiago Menor, Tadeu, Simão, os Zelotes. Só não matou João, que escreveu as revelações de Apocalipse. O resto eles mataram todo mundo. E mataram Estevão. Paulo estava lá, né? Que era Saulo. Saulo viu, né? Estevão contou toda a verdade. E eles não ouviram. Falou, isso é uma seita que está nascendo no nome do Nazareno, de Alcha. Mata ele. Paulo ajudou, mas Paulo viu que ele falou assim, papai, perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não conhecem a verdade. Papai, perdoa eles que eles não sabem o que eles estão fazendo. O próprio Machia, quando estava sendo espetado lá, cuspido, você entendeu? Maltratado. Ele, papai, perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Não sabem. E hoje vocês dentro das denominações, irmãozinho, pedir para o papai, perdoa que eles não sabem. Eles estão ali cheios de doutrina na cabeça. Todo dia eles vão lá e doutrina. Lê, mas não estuda, lê algumas coisinhas, mas não estuda, não pesquisa, não vai buscar a verdade. Para ser, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não, é difícil, irmão, complicado. Por isso que ele falou assim, que são poucos os que vão ser arrebatados agora. São poucos. Ele vai vir, ele vai pegar a primícia é os primeiros a serem arrebatados. Ah, mas o que vai acontecer conosco? Porque nós estamos dentro Você vai ter que se arrepender, irmão, pedir perdão, arrependimento, sair fora desse sistema maligno, entender que isso é um sistema algaiola que te prendeu, te doutrinou ali, te deixou você cego, cauterizado, igual Paulo estava cauterizado. Paulo estava fazendo, achando que estava certinho. E Paulo era discípulo de Gamaliel. Gamaliel seguia a lei, a Torá. Seguia isso aqui, ó, a Torá. Seguia a lei. Mas ele cansou de falar, meu irmão, vocês seguem a lei, vocês só põem julgo nas costas das pessoas. E vocês mesmos não fazem nada disso. Vocês só cobram, mas não fazem. Então tem um monte de judeu aí hoje, aí, tá? E aí o negócio deles é ganhar like. Ó, aplica aí no joinha, aplica aí no likezinho, tá? Porque isso aí monetiza o meu bolso, né? Esse monte de pastor aí que vai fazer uma palestrinha lá, 30, 20, 30, 40 mil. Mercenário. Isso aqui é de graça te dei. Você entendeu? Agora vocês vão levar o evangelho, leva só uma sandália, leva só uma roupa só, meu irmão. Comida você vai comer se alguém te der comida, se não der você vai. Depois você volta. De graça te dou. De graça leva para todo mundo. O evangelho da Boa Nova é esse o verdadeiro, irmão. É esse assim. Então, irmão, vamos continuar só mais um pedacinho aqui, pra gente ter um entendimento aqui, né? Olha só. Visão da igreja. A igreja católica, eu tô falando da católica, eu puxei aqui da católica, porque ela é a mãe. Por que católica? Porque ela foi a primeira a ser criada. E dela derivou as outras. Nós chamamos ela de a grande prostituta. Sabe aquela taça, aquela mulher? Porque quando fala nas Sagradas Escrituras mulher é igreja. Mulher é igreja.
Então aquela mulher sentada no dragão de 7 cabeças e 10 chifres, você entendeu? Essa é o Vaticano. Ela está com a taça na mão, derramando vinho. Aquilo não é vinho, aquilo é sangue dos mártires. Você entendeu? Ela está vestida de púrpura e escarlate, que é aquilo que quando eles vão denominar um papa, aqueles ritual que eles fazem dentro do Vaticano, você entendeu? Eles são tudo de púrpura e escarlate, adornado de ouro, são trilhões e trilhões o capital. Você entendeu? Com o banco do Vaticano fazendo lavagem. Volta e meia a gente ouve ali uma corrupção daquele banco lavando dinheiro de máfia, lavando dinheiro de um monte de situações irregulares, você entendeu? Cheio de podridão, você entendeu? Por fora lindo, adornado, mas por dentro um antro de serpente. Foi o que ele falou, o próprio Machia. Não é eu que estou falando, não. Quem falou foi o Machia, eu só estou repetindo o que ele disse quando ele viu aquele clero daquela igreja lá, falou assim, não ficará pedra sobre pedra, por fora caiado, igual túmulo caiado, é bonito, mas por dentro só tem o quê? Só tem traça, podridão, mau cheiro, mal cheiroso, lagarta, teia de aranha. Você entendeu? Podridão. É isso. Dentro dessas igrejas de pedra, por causa de dinheiro, grandes confusões, grandes confusões. Porque ou você ama o papai e faz de graça, ou você ama o tesouro, o dinheiro, coloca teu coração no dinheiro, na tua mordomia. Não é? Então vamos lá. Então ele fala assim, né? A Igreja Católica interpreta esta frase como indicando que a salvação é oferecida através de Cristo. Por que Cristo? Cristo da Igreja Católica Apostólica Romana. Porque para nós que somos Ialdins, nosso é Ialxa. Ialxa. Por que Ialxa? Porque Ialxa, quando foi nascer, não foi Jesus, tá? De Miriam, o anjo Gabriel chegou em Miriam. Miriam já estava apta a dar à luz, né? O anjo chegou em Miriam e conversou com Miriam. Miriam, você vai conceber, você dará um filho, e vai ser assim, 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 assim. E ela questionou. Falou, mas como? Eu sou virgem, eu não conheço homem, eu nunca tive relacionamento com homem nenhum. Falou, não, calma. O papai vai vir com um óvulo pronto, um óvulo já pronto. E vai colocar no seu útero e você só vai fazer a gestação. E assim que ele nascer, você colocará o nome dele Ialxa. O nome do pai dele, Ial. E ele o chamará Ialxa. Xa é o Salvador. Xa é salvação, Salvador. Não ia vir o Salvador? Ele veio e ninguém aceitou. Mas ele veio humilde de Nazaré, um nazareno, simples, humilde, falando de amor, de caridade, né? Falando que a salvação está dentro de nós, dentro do templo. E a verdadeira igreja somos nós, não é aquela igreja de pedra, porque aquela igreja de pedra não ficará pedra sobre pedra. E aquele clero ficou louco, maluco, como que nós vamos ganhar dinheiro? Como que nós vamos ficar rico, milionário aqui dentro? Se todo mundo começou a seguir ele, você entendeu? E ele curando, você entendeu? Aleijado, curando cego, curando diante, curando... E todo mundo começou a sair de dentro da igreja. Os caras ficaram desesperados, irmãos. Começou a esvaziar aquelas igrejinhas de pedra. E como que eles iam se sustentar? Aquele clero todo comendo, gozando do bem bom, com gado nas propriedades, né? Avião para andar, helicóptero, lanchas, né? Viagens para Disney, para onde foi aí, você entendeu? Tá certo? E outra coisa mais interessante, a data do aniversário do de Roma é 25 de dezembro. Se você olhar que Tamuz nasceu no dia 25 de dezembro. Tamuz é filho de Nimrod e Semíramis. Babilônia, pura Babilônia. Coincidência, meu irmão. Que coincidência. 25 de dezembro. E o que vocês comem na festa? Na festa de 25 de dezembro é um porco, uma leitoa, um suíno, né? Festeja um suíno, comendo um suíno em cima da mesa. Eu fiz isso. Nós já tem que separar uma leitoa para comer no Natal. Suíno. Sabe por quê?
Porque o nome Iesus é suíno. É suíno, irmão. Quem colocou esse nome foi Antíoco Epifânio. Em 168, antes do nascimento do Mashiach, Antíoco Epifânio colocou a abominação da desolação. Isso para os israelitas chama-se abominação da desolação. Antíoco Epifânio entrou dentro do templo e profanou o templo de Salomão. Profanou. O que é profanar, irmão? Ele chegou com a estátua de Zeus e colocou lá dentro, falou, ninguém agora vai adorar mais aqui dentro, no meu governo, anticristo. Ele era ali o exemplo que vai acontecer agora, nos finais de era. A mesma coisa que aconteceu lá vai acontecer agora. Vocês têm que adorar o Zeus, que é o nosso império. O de vocês nós destruímos. E quem falar de Yau e de Alcha vai morrer. Meti um decreto lá, meu irmão. E quem não cumpriu o decreto morre. E todo mundo que falou que não ia dobrar a cabeça morreu. E todo mundo que tinha medo calou. Ninguém falou mais. Esse nome há 2.300 anos, porque um anjo lá, Daniel 8:13, um anjo falou para o outro anjo, até quando essa abominação da desolação vai ficar em cima do altar para a gente adorar? Quem que é a abominação? O suíno, o Iesus, o Jesus. Até quando? 2.300 tardes e manhã, 2.300 anos. E aí o que vai acontecer? Lê o que ele falou em Daniel 8:14. O próprio Mashiach vai vir para destronar e vai tirar do trono, irmão, o Jesus adorado por Roma e adorado por todos vocês que não têm o conhecimento da verdade. Estão carregando aí um nome blasfemo que se chama suíno e vocês estão achando que vai ser o suíno que vai salvar vocês, o Jesus. Não é, irmão. Não é, irmão. Por isso que tem essa confusão dentro de igreja. O cara entra numa igreja, vai na outra igreja, aí a outra igreja fala assim, não, aquela não salva. Aí começa uma confusão. E todos eles é Deus e Jesus. Porra, precisava de ter tanta igreja dessa aí, se realmente ele fosse o verdadeiro? Uma só resolvia. Uma só em cada cidade. Uma só em cada cidade. Que é o que nós congregamos uma só em cada cidade. Então, a igreja de Éfeso é uma cidade, Éfeso. Esmirna é uma cidade. Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada nome dessas 7 igrejas aqui eram 7 cidades da Ásia. Era uma só, o que o papai queria, todo mundo congregar em meu nome e a gente se reunia na casa dos vizinhos. Eu tô aqui agora é 20h30. Eu juntava aqui meus vizinhos do quarteirão e a gente falava 1 hora, meia hora, 40 minutos, outro quarteirão, e quando a gente se encontrava, a gente congregava no nome de Yau e Alcha. Nome do papai e do nosso irmão. Não, mas Roma não quis isso. Roma quer dividir. Roma quer divisão. Tanto é que eles já dividiram. Logo que fundou a primeira, Martinho Lutero fez a primeira, ele fez uma sede lá em Constantinopla, e aí houve um racha dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque o imperador, antes de Martinho Lutero, ele trouxe tudo para Roma. E Roma fundou ali depois um país, você entendeu, chamado Vaticano, que levou toda a sede religiosa para dentro do Vaticano. Você entendeu? Por quê? Porque Constantino fez isso aí. Constantino unificou tudo. Estado, política, religião, você entendeu? Economia, governo, tudo. Ele unificou tudo. Fez o quê? Então chama ordem mundial. Uma ordem mundial. Que é o que eles querem fazer agora novamente. Tá? Porque agora dividiu um monte de religiões. Então eles querem fazer uma só, fundir uma só. Quem que vai fazer isso? Roma, irmão. Roma, nós ainda estamos no Império de Roma. O Império de Roma começou em 168, antes que o Mashiach nasceu, quando nasce o chifre pequeno, e Roma está no poder até hoje. Só que até Constantino ali, o ano 300, 400, era Roma imperial.
Depois que ele morre, mas ele já fez ali, ele fez o quê? Trouxe o Estado, a religião, o governo, a política, a economia, tudo, fez tudo junto, tudo junto. Um governo só, um governo só, controla tudo. E aí, quando ele morre, quem que nasce? O Vaticano, meu irmão. Aí é os papas que começou a mandar no mundo inteiro. Os papas que começou a nomear quem que era rei, quem que era rei de lá, quem que era rei daqui da Europa e de todo lugar. Quem? O Vaticano. E o Vaticano está até hoje. Até hoje, quem manda é o Vaticano. Tá certo? Então, irmão, é isso aí. Né? Se você não conhecer a verdade, jamais você vai entender. Jamais, irmãos. Vocês vão continuar dentro das religiões, você entendeu? Porque você foi doutrinado de uma forma tal. A pessoa que te doutrinou, o Gamaliel que doutrinou Saulo, você entendeu? E Saulo estava certo? Pergunto para você. O cara que doutrinou Saulo, Gamaliel, ele era de dentro do clero da igreja, dos fariseus. Saulo estava certo, irmãos? Ou Saulo precisou cair a escama dos olhos dele? Quando ele estava indo perseguindo todos os ialdins que foram para Damasco, Paulo pegou uma carta com o sumo sacerdote Anás e Caifás ali, para ir lá prender todos aqueles aldins lá na outra cidade e trazer para cá e torturar e matar. Só que quando ele estava indo no meio do caminho, você entendeu? Veio aquela energia e ele caiu de cima do cavalo, você entendeu? E ele ouviu uma voz. Aquela voz que falou ali foi em hebraico, não foi em latim, não, irmão. Não tinha Roma, Roma não. Você entendeu? Roma já era, porque Paulo era um romano, né? Um hebreu e romano. Mas não foi o Jesus que falou ali, não. Ali foi Yahusha. Tá? Quando ele falou para Paulo assim, Saulo, era Saulo ainda, porque tu me persegues. Saulo falou, não, eu estou perseguindo aquele povo lá. Ele sabia que era alguma divindade que estava falando com ele, alguma coisa espiritual que estava falando com ele. Ali ele tremeu, né? Ele falou, não, é a mim que tu persegues, Saulo. É a mim que tu persegues. Yahusha. Aí ele viu, cara, porque era no nome mesmo de Yahusha. Ele estava perseguindo por causa do nome. Quando ele matou Estevão, você entendeu por quê? Porque Estevão não arredou. Estevão falou assim, em nome de Yahusha. Yahusha. Foi Yahusha que fez isso. E todos os discípulos, os apóstolos, todos morreram. Pedro, quando levou um couro lá, você entendeu? E João, quando o clero lá do sumo sacerdote da igreja de pedra, lá que depois dos anos 70 foi toda destruída, caiu tudo, aquela você entendeu? E Oxalã, o templo de Salomão, ele perguntou, com que autoridade, com que nome vocês estão curando, com que nome vocês estão fazendo? E Pedro foi bem claro, falou assim, em nome daquele que tu pregou, tu mandou pregar no madeiro, na estaca, Yahusha, era o nome dele. Você entendeu? Ali ainda não tinha Jesus, não. Jesus nasceu, você entendeu? E foi colocado dentro da Bíblia católica, lá, quando ele criou o cristianismo, no ano 300. Nós estamos falando aqui antes do Mashiach morrer. Ano 30, ele morre no ano 30. No ano 70, destrói o templo. No ano 300, concílio de Nicéia. Nasce a Bíblia, nasce as religiões, nasce o cristianismo, você entendeu? E Roma está até hoje. E Roma só vai sair quando o Mashiach vier, você entendeu? Para começar a restaurar o reino, esse reino que foi tomado pela Babilônia. Você entendeu? Então é isso, irmãos. Abra seus olhos. Ora, pede, fala papai, porque ele é o nosso pai. Quando aquele véu rasgou de cima a baixo, irmão, o Mashiach, você entendeu? Nos libertou de forma tal que nós temos acesso direto para falar com ele. Não precisa de religião, irmão. Não precisa de pastor, de pai, de igreja. Não precisa. Não, você vai direto no Mashiach, que é o nosso irmão, e você vai direto no nosso Pai celestial, que é Yahweh. Celestial, porque ele é Yahweh, o Criador de tudo. Ajoelha na tua cama, no teu quarto, quietinho. Pede para ele, papai,
Revela para mim Mateus 7:7, né? Bata as portas, ele vai te abrir. Peça, peça, peça. Ele vai te ouvir, vai te dar. Busca, 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 que você vai encontrar. É igual aquele procurador de pedras preciosas com uma bateia na mão. Ele coloca ali, procura, procura, joga fora. Vai, procura, procura, joga fora. Vai, procura, procura, joga fora. Vai, procura, procura, joga fora. Uma hora ele acha, de tanto ele procurar, ele acha, irmão, foi assim comigo, foi assim com todos os irmãos Ialdins. Nós só encontramos Ial, a verdade que nos libertou, procurais. Procure a verdade vos libertará. Porque nós fomos procurar, nós fomos buscar. Irmão, rapidinho. Ó. Mais uma vez eu vou mostrar. Isso aqui é a história dos hebreus. Isso aqui tudo, irmão, isso aqui, ó. Eu duvido, são poucas pessoas que têm as Bíblias. Aqui, ó. Isso aqui chama-se Bíblias Apócrifas. Bíblias Apócrifas. Eu pergunto, irmão, para você, se dentro dessa Bíblia, criada pela Igreja Católica Apostólica Romana, aqui só tem o Evangelho, Apocalipse, Revelações de João. Aqui, quantos Apocalipse ficou por fora, irmão? Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Adão, Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Elias, de Sofonias, de Pedro e de Tomé. Irmão, se você ler o Apocalipse de Tomé, você vai falar, se você realmente está buscando, você vai, cada leitura que você fizer, estudo que você fizer, você vai sentir o teu corpo arrepiar, irmão. Teu corpo em espírito vai arrepiar, você vai sentir arrepios. Você entendeu que isso é um êxtase espiritual. Você começa a sentir, irmão, porque você começa a entender a verdade que foi omitida de nós aqui. Tem coisas maravilhosas? Tem. Ô, irmão, tem. Não vou falar para você. Aqui tem a palavra. Mas o dono da pena que fez a transliteração do pergaminho, desse pergaminho, para cá, ele só colocou aquilo que é de interesse dele. Você acha que o imperador, aqueles loucos imperadores, igual foi Constantino, igual foi Napoleão, assim, igual foi Alexandre o Grande, igual foi Nabucodonosor, igual foi esses outros imperadores loucos, que matou todo mundo, o povo todo, e ele se instalou o império. Isso, você entendeu? Você acha que ele ia usar um criador de um povo que era inimigo dele? Ele colocou Deus dele, irmão. Deus. E colocou o suíno deles, irmão. O Jesus dele. O Jesus deles. Tá bom, irmão? É nosso papel, irmão, como Ialdinho. É nosso papel levar para você, assim, todos os dias, invocar você a estudar, não ler, irmão, porque se você ler, ó, eu tô falando, igual isso daqui, mas você lê, meu, isso aqui foi lido em 2022, tá vendo aí, irmão? Ó, eu vou abrir aqui, ó, vê se eu li, lá no final, lá. Vê se eu li, irmão, aqui, ó, vê se eu li, irmão. Mas essa aqui só tem 1000 e poucas páginas, então eu vou pegar a coleção. Isso aqui é uma coleção. Aí eu li, irmão? Aí eu li, irmão, ou não? Li ou não, irmão? Aí, pega o outro, vamos ver se você leu meu. Aí a prova dos 9. Você gosta de ler então, né? Você leu? Parágrafo por parágrafo, irmão. E metendo tudo dentro dos cadernos, ó. Parágrafo por parágrafo, irmão, ó. Parágrafo por parágrafo, irmão. Ó. Tudo, irmão. Tudo de dentro, ó. Parágrafo por parágrafo. Livro cheio. Um caderno, 2 cadernos, 3 cadernos, 4 cadernos. Esse aqui também é outro documento importante. São poucas pessoas que conhecem isso aqui, a Septuaginta. Septuaginta é uma Bíblia escrita lá por Alexandre o Grande, pelos gregos.
E os latinos, quando copiou algumas coisas, copiou daqui e colocou aqui. Mas as verdadeiras são essas aqui, os pergaminhos. Esses são os verdadeiros. Tá bom, irmão? Aqui, ó, a história dos hebreus. A grossura desse documento. Aqui, ó, história dos hebreus. Flávio Joséfos estava vivo, contemporâneo a toda essa história que nós estamos falando aqui. Ah, Milton, mas você leu? Hã? Você leu? Hã? Comecei a ler quando, irmão? 2020. Ah, mas Flávio José, tem o Eusébio de Cesareia. Aí tem todos os apócrifos aqui, irmão. Aqui, ó. Todos os apócrifos aqui. Vou contar uma coisa para vocês aqui, irmão. Antes de Noé, antes do dilúvio ali, né? Nós vamos ver ali que Enoque escreveu 366 livros. E eu tenho aqui uma coleção de Enoque. Tenho aqui uma coleção aqui de São Clemente aos Coríntios, né? Livros de Enoque, livros de Enoque. Apocalipse de Abraão, esses apocalipses que tem aqui, né? Assunção de Moisés, Atos dos Apóstolos de Tomé, Carta de Herodes, e aí vai, irmão. Aí eu pergunto assim, tudo lido, irmão. Eu gosto de estudar, irmão. Estudar para aprender. Então, estudar para aprender. Se a gente não estudar, a gente não aprende. Tá bom, irmão? Não adianta ficar conversando aí, se não tiver leitura. Então isso aqui tudo é, olha ali, aqui, outro armário aqui. Tudo. Tá? Tá bom, irmão? Shalom de Alcha, que o papai te abençoe. Faça você sentir a vontade de aprender a verdade, irmão, e se libertar do sistema maligno que aprisionou e que está nos aprisionando aqui dentro dessa gaiola. Assim seja, irmãos. Assim seja, hein? Assim seja.